Quando penso num abrigo, a primeira coisa que me vem à cabeça é a solidão e o sofrimento que os animais, principalmente quando chegam. Muitas vezes vêm com medo, vêm magoados, a maior parte das vezes são vítimas de maus tratos, por isso chegam receosos, chegam assustados, e é muito difícil depois interagir com eles e socializá-los, digamos assim. O abrigo, é assim, nós de início não tínhamos ideia de criar um abrigo. Nós formámos-nos como grupo em 93, 92, 93, oficialmente em 96, e começámos por esterilizar os animais que estavam nas praias, que eram dezenas e dezenas de matilhas que havia aqui nas praias de Gaia, e nós começámos a esterilizar essas cadelas, mas a ideia não foi ter assim um abrigo. Acabámos por ver que havia necessidade de recolher, porque havia muitos na rua, não é? E aí ajudámos um abrigo que existia ali em Quebrantões, ajudámos esse abrigo, mas a ideia é reduzir de forma mais suave a quantidade de animais a necessitar de abrigo, de alojamento ou seja do que for, não é? Portanto, não foi propriamente a ideia de criar abrigos, sinceramente. Foi ensinar às pessoas, mudar mentalidades, por isso nós vamos às escolas de forma gratuita. O que pretendemos é que toda a gente colabore. Este problema é um problema da sociedade, não é de um abrigo, nem é de uma associação, nem é do Estado, assim, de uma forma geral, porque isto tem a ver com cada indivíduo e com cada pessoa que adota animais que não devia, de forma irresponsável, não é? Os animais, quando chegam ao abrigo pela primeira vez, vêm sempre receosos. Lá está, como eu disse, vítimas de maus tratos ou de abandono, chegam sempre com falta de confiança ao ser humano. Por isso, vão necessitar de serem socializados novamente. É necessário ter um carinho muito especial por eles, para eles voltarem a confiar no ser humano. Basicamente é isso. Maiores desafios é as pessoas às vezes não entender que também têm que contribuir para que as coisas funcionem melhor, e também a parte monetária também é essencial, não é? Mas as dificuldades é que às vezes as pessoas também vêm para voluntários, não percebem o que é que fazemos, não é? Porque uns não percebem que isto dá muito trabalho em termos de limpezas, dá muito trabalho em termos de capturas, e às vezes as pessoas não se conseguem encaixar em nenhuma delas. E então muitas vezes estamos nós sobrecarregados com muitas situações. Olha, os animais dos abrigos ficam contentes com pouco, não é? Mas sim, mas há regras nos abrigos. Normalmente, eu também já fiz parte do voluntariado durante alguns anos, a limpar as boxes, por isso o dia inicia-se primeiro com limpeza de boxes, depois de distribuir a alimentação. Há sempre uma parte de passeio em que há voluntários que levam os animais para o exterior, os que conseguem ir, que não todos. Os que já estão mais socializados é mais fácil depois levá-los. E à tarde repete-se outra vez o ciclo de limpeza, de alimentação, e basicamente também é isto. Sempre gostei de animais, sempre vi que eram o desprezo que as pessoas lhes tinham, e eu quis dar voz a eles. E não é tratar num abrigo, a gente fica isolados, enquanto que, por exemplo, eu faço capturas, falo com as pessoas. Eu acho que o nosso trabalho tem que ser mais de exterior, mais de divulgação junto da população, para perceberem que isto não é um trabalho de uma pessoa só. Isto envolve toda a gente, não é? Portanto, cada um, se fizer o melhor na sua rua, e se calhar no geral vai ficar todas as coisas a funcionar melhor, não é? Casos desafiadores de recuperação. Há muitos, porque na verdade há muitos animais que chegam a necessitar de cuidados urgentes. É por isso, assim, o que me lembro, assim de repente, até foi um gato que chegou ao abrigo em condições lastimáveis, e ele demonstrou durante toda a sua recuperação, que demorou meses, uma resiliência terrível, e percebia-se bem que ele estava a lutar pela vida. Por isso ficou também na minha memória, como muitos outros.
não é só isso. É assim, eu tenho outras funções, não é? Eu tenho um emprego que não é full time, mas depois de tarde geralmente estou aqui, trato deles, ajudo, ao fim do dia saio para ir buscar gatos que andamos a apanhar durante a manhã, outras voluntárias, não é? E depois é tratar dos que estão doentes, é tratar dos que estão aqui neste abrigo, nos que estão naquele, nos que estão no recobro, que são mais difíceis, não é? Porque são gatos que estão doentes e que vêm de recuperações, e depois olha, ao fim do dia saio para ir aos veterinários buscar animais, levar doentes, trazer os que vêm fazer recobro, tratá-los, limpá-los, isso dá uma trabalheira grave. Às vezes são 3 da manhã ainda estamos aqui a trabalhar, além de que, por exemplo, o telefone, como vocês repararam, está todo o dia a tocar, certo? Pronto, eu estou aqui sempre a desligar. E então é assim, eu tenho muitos pedidos para marcações de esterilizações, por causa da campanha e assim. E então é tipo, às 10 da noite, quando chego dos veterinários e que já fui entregar animais e fui trazer não sei o quê, me sento um bocado, começo a responder às centenas de mensagens que tenho aqui. E então às vezes acaba às 3 da manhã, ainda ao mesmo tempo ajudando a tratá-los e assim, e olha, é um dia muito comprido para nós. O público deve imbuir uma coisa muito simples. Os animais de companhia neste caso, cães e gatos, são animais sencientes. Ou seja, há uma declaração que foi feita por umas individualidades que se chama a Declaração de Cambridge, onde esses eram todos neurocientistas, e então, concluindo essa declaração, diz que os animais, independentemente de não terem um córtex cerebral tão evoluído como o do ser humano, não obstante, contém algumas características iguais a nós, nomeadamente o sofrimento e a consciência de si próprios. Por isso, e daí a designação de animais sencientes. Não é? Por isso, a legislação até acompanhou, muito tarde é certo, mas mais vale tarde do que nunca, acompanhou esta declaração e este desenvolvimento do conhecimento relativamente à senciência animal. Daí, por exemplo, no nosso Código Civil foi alterado foi integrado no Estatuto Jurídico dos Animais. Os animais deixaram de ser objetos. E antes desta alteração legislativa, os animais eram considerados objetos. Pano, uma mesa, uma cadeira, os animais era tudo a mesma coisa. Avaliavam-se por valores económicos. As coisas hoje ainda não estão bem. Porque, por exemplo, se eu magoar um animal, provoco-lhe um dano, e esse dano não está tipificado no Código Penal. Enquanto que eu, se danificar uma mesa, cometo um crime de dano e tenho uma pena penal, seja multa, seja depois uma medida privativa de liberdade, o que quer que seja. Mas para lhe dizer que a legislação, principalmente a penal, não está bem, muito longe de estar bem. Mas pronto, já é alguma coisa, e os tribunais hoje já têm trabalhado muito, porque depois entra aqui muita sensibilidade que se vai criando. Porque para gerir e tramitar um processo judicial é preciso, primeiro, que as forças policiais, os polícias, estejam sensibilizados para a situação e a preço. Depois é preciso que o funcionário judicial esteja sensibilizado com o processo e com o caso ou com o objeto do processo. E daí até cima, o procurador, o Ministério Público e o próprio juiz. Por isso, se nós tivermos um juiz, vou-lhe dar um exemplo muito paradigmático, de um gato abandonado, de um gato que foi deixado numa varanda no 4º andar. O julgamento aconteceu em Coimbra, foi um julgamento longo, e quer o juiz, quer a procuradora, quer a funcionária judicial interrompiam a miúdo a audiência de julgamento para dizer tão somente isto. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos aqui a perder tempo, tudo isto por causa de um gato? Pergunto que decisão
ia ser a final desta senhora maratíssima juíza. Escusado será dizer que a arguida foi absolvida. Eu quero que as pessoas só adotem, primeiro façam uma introspecção, pensem se realmente têm a capacidade física, de espaço, capacidade monetária e, mais importante de todas, é a capacidade de mental de conseguir superar desafios, que um animal é um desafio. Todos os dias, ou estragam coisas, ou um vizinho diz que eles fizeram barulho, não sei o quê, e a pessoa tem que saber se tem espírito de sacrifício. Se não souber isso, se não se conhecer ela própria, acho que não deviam sequer pegar nos animais. Os animais nem toda a gente é obrigada a ter. Acho que às vezes a atitude mais correta é dizer assim, eu não tenho condições, nem tenho espaço, tenho dinheiro, não tenho condições psicológicas para ter, porque não estou disposto a sacrificar-me. Pronto, isso acontece. Tenho disposto a sacrificar-me, não tenho dinheiro. Depois né, é complicado, quem é que vai ajudar? Depois tenho um animal, mas vou confiná-lo ali numa casa de banho. Não fiquem. E pensem sempre muito bem. Não devem fazer adoções se não tiverem todas as condições para, seja qual elas forem. Claro que a mental é mais forte, não é? Como eu vos contei ao bocado, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Peguei num animal e fiz tudo por ele até ao fim e portanto claro que essa é mais importante, mas nem toda a gente tem essa capacidade, então se não tem, mais vale não ter animal nenhum. Nós somos um bocadinho não às adoções, por isso é que às vezes vamos um bocadinho contra estas coisas do abrigo, porque eles querem que adotem, falam só nas adoções, só que depois eles vão parar a más famílias, ficam esquecidos nos fundos quintais, andam por aí ao abandono, portanto mais vale ter menos e só dar a quem realmente vale a pena, não é?